Hello, hello everyone. Welcome to our live session today. We're going to be talking about business English. Então, hoje a gente vai falar sobre business English, inglês para negócios, e eu convido vocês a entender como é que a gente pode transformar o departamento de recursos humanos de uma empresa, transformar para ser uma potência internacional. E essa live é para todo mundo. Por que essa live é para todo mundo? Porque se a gente trabalha, em algum momento a gente esbarra no recursos humanos. Ok? Então, venham com a gente. Hoje a gente vai falar de vai trazer bastante informação em inglês e como é que vocês podem melhorar, né? Os recursos humanos, ou se você trabalha para uma empresa, como é que você pode exigir melhorias do pessoal do RH. Né? Então, vamos lá, quem está aqui, vamos começar a live. E eu espero que vocês tragam as suas informações também. Então, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live número 143. Hoje a gente vai falar de Business English para um RH sem fronteiras. Então, que bom que vocês estão aqui conectados. Hoje a gente vai misturar bastante inglês e português. Ai, Cris, mas meu nível de inglês, qual que é meu nível? Doesn't matter. Não se preocupe com isso. Entende o que a gente vai estar falando sob uma perspectiva do recursos humanos. E é como eu falei para vocês, se você trabalha para uma empresa ou se você presta serviço para empresas, você precisa entender de recursos humanos. Você precisa entender o papel de recursos humanos na sua vida. Ah, Cris, sou de recursos humanos, melhor ainda. Essa live você vai pegar assim rapidinho. Cris, não sou de recursos humanos, mas trabalho para uma empresa. Ok, como é que você pode exigir do recursos humanos essas atitudes, né, que a gente vai falar aqui hoje em inglês, para que você tenha um recursos humanos, um RH, que seja uma potência internacional, alinhado com o melhor do mundo, né? O que a gente está fazendo em todos os lugares do mundo para incluir, para diversificar, né? Então vamos lá ver como é que a gente adapta tudo isso para a nossa vida. Porque lembra, cada um aqui que está assistindo hoje, e estou agradecida que tem bastante gente aqui, né? Então, cada um que está aqui vai entender o que eu vou falar de acordo com os seus próprios filtros, de acordo com o que entende sobre o papel dos recursos humanos. Né? Então, o que são os recursos humanos, gente? Né? O que são essas pessoas que estão ali trabalhando? E quem são essas pessoas? Porque nós somos recursos humanos, né? Quais são os nossos recursos humanos também? Eu sei que é meio filosófico aqui, mas vamos lá, without further ado, começar a falar disso. Eu jogo essas perguntas para provocar mesmo, tá, gente? Eu tenho uma característica de coaching bastante provocativo, então trabalho com coaching, a psicologia positiva, a hipnoterapia e a programação neurolinguística, ok? Então, a gente vai trazer o que para vocês hoje? Informações sobre essas áreas e como é que essas áreas afetam você no seu trabalho e, principalmente, né, um RH sem fronteiras. E hoje a gente percebe muito que não existem mais muitas fronteiras para trabalho. A gente pode trabalhar remoto em vários lugares do mundo. Eu mesma trabalho com pessoas de vários lugares. Então, é importante a gente perceber isso, né? Que realmente hoje não tem mais fronteiras, a gente consegue adaptar o nosso trabalho e cada vez mais dos executivos está sendo exigido o inglês para negócios, o inglês que consiga falar a linguagem da inclusão, da diversidade, ok? Então, bora lá, vamos falar sobre isso, ok? Let's talk about this. So, Please. let's get going. Okay, call Okudus, right? I'm just going to do please. it. Yeah, ok, so now Okudus is live as well. Lembrando que a gente está live no LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook e X, ok? Então, bora lá, vamos aqui entrar em contato com aquilo que a gente faz de melhor, nós como recursos humanos, né? Então, vamos lá, let's get started, let's get going. Então, o que o RH faz, né? Qual é o papel do recursos humanos? What's the role? Não é paper, tá, gente? É role.
Então, quais são os seus papéis na vida? What are your roles in your life? Ok? Então, a gente chama role, não paper, tá? Paper é isso aqui, ó, paper, tá bom? Mas role é o papel que você desempenha, ok? Então, vamos lá. So, a gestão de relações entre funcionários e organização, englobando recrutamento, treinamento, desenvolvimento e retenção. Né? Então, é a gestão das pessoas que trabalham para a empresa. E tem aqui também que a gente não colocou, que é aquela parte do payroll, pagamento, né? O Recursos Humanos também faz isso, é uma parte do Recursos Humanos. Então, vamos entender, né, como é que a gente faz tudo isso e como é que é essa relação entre nós e as empresas que têm um departamento de recursos humanos ou empresas que de repente não têm, mas que precisam desenvolver essas habilidades, ok? So, let's get going. A gente vai falar hoje sobre a comunicação eficaz no ambiente de trabalho globalizado, quer dizer, hoje não é mais um país só. Mesmo que seja uma empresa nacional, puramente nacional, a gente precisa estar antenado com o que está acontecendo no mundo, ok? We need to be aware of what's going on in the world. Também a gestão de treinamentos em diferentes culturas. Por quê? Why is that? Because if you're going to have suppliers from all over the world, or if you're going to talk to people from all over the world, you need to know how to respect cultural backgrounds, how to be engaged with these cultural differences that we have. E apesar da gente ter diferentes culturas, despite of having different cultures, we are all human beings, okay? So that's what we're going to talk about today as well. E o Recursos Humanos também facilita políticas e práticas de RH em países muito diferentes. Então, hoje eu vou falar um pouco da minha experiência aqui no Reino Unido, no Brasil, uma experiência que traz também a experiência de vários executivos que eu trabalho, experiências internacionais, experiências nacionais, quando vai para uma viagem no exterior, como é que as empresas fazem diferente uma das outras, né? Então, hoje a gente vai entender um pouquinho o papel dos recursos humanos aqui na nossa vida, in our lives, ok? So, let's gonna talk about recruitment and selection, ok? Recrutamento e seleção. Aí, entra naquela parte que eu gosto de trabalhar bastante, que é o trabalho com carreiras, né, executivos que estão querendo transformar suas carreiras, e como é que a gente cria uma ponte? Porque lembra, gente, que a primeira barreira é o RH, é quem vai te achar lá no LinkedIn, ok? Provavelmente um analista de RH, ok? Um recrutador. Então, vamos pensar como é que a gente faz para conversar sobre essa linguagem. How can we talk about this language, okay? So, in recruitment and selection, they're going to be looking for candidates who can bring diverse perspectives to the team. And here I separate a phrase. We are looking for candidates who can bring diverse perspectives to our team. What kind of diverse perspectives? Some people, they say that, some companies say that they are very open to diversity and inclusion. By the way, we're going to be talking about this later. Então, a gente vai falar sobre diversidade e inclusão daqui a pouco. Muitas empresas falam que estão fazendo, mas elas realmente estão. Então, é um papel nosso também, para quem está trabalhando para empresas, né? Eu trabalho com empresas. Então, às vezes, eu jogo algumas provocações. Sometimes I've provoked some people from human resources, executives, C-level executives as well, for things like for them to think about things that can really bring this into the corporate culture, ok? Então, o recrutamento e seleção é uma parte, mas o RH, ele é responsável pela cultura corporativa, assim como todos nós, mas é o RH que dá a letra, ok? So, there we go. E dá a letra é de dar um letramento mesmo, ok? É de alfabetizar as pessoas com relação ao que precisa ser orientado, ao que precisa ser falado, mas às vezes, se a empresa não tem um RH, como é que faz? Né? Então, às vezes eu tenho só uma pessoa que vai lá prestar serviços de recursos humanos para a empresa. Né? Numa hora de recrutamento e seleção, eu contrato um RH terceirizado, ok? E aí depois eu não sei o que eu faço com esses funcionários, né? Como é que é isso? Então, vamos entender como é que isso funciona, ok? Another phrase that I like very much. Could you walk me through your previous experience in this field? Aqui é o que eu falei para vocês, né? Se vocês vão passar pelo recursos humanos, essa é uma pergunta que vai vir. E esse field, o que é o field, né? O campo. Então, qual a sua experiência nesse campo?
Então, quando você pensa que você vai ser recrutado, o RH vai perguntar, então o RH é a primeira barreira para você entrar numa empresa, ou pode ser a primeira porta aberta, você que vai ver como é que você vai lidar com isso. Então, entender a linguagem de RH é importante, ok? It's very important. So, then, another question that normally comes is, what do you think makes you a good fit for this role? Role, lembra que eu falei? Por que você encaixa nesse papel que a gente está buscando? Okay, so if you're going to work for a company, this is a question that it will come. Por que você? Why you? And it's very important for you to understand that you need to know about the corporate culture. And it's okay if we don't fit with, all the company cultures that are there at the moment, ok? Mas é importante a gente perceber que existe, né, uma cultura corporativa e a gente precisa entender se a gente encaixa ou não. Esses dias eu li um post no LinkedIn de uma moça, uma diretora de empresa, inclusive. Ela saiu de uma outra empresa, né, da empresa que ela já estava lá há muitos anos. Probably she wanted a challenge, então ela queria esse desafio. She wanted a challenge, and she went to work for a different company as a director. But when she got there, she didn't really, she couldn't really understand the corporate culture. Ficou lá alguns meses, mas não foi. E aí ela sai dessa empresa, e agora? What now? What can I do now? Né? Então, essa é uma pergunta para você de engajamento. Engagement. How do you engage with the corporate culture? E se você está prestando serviço para uma empresa, the same. I work with a lady. She's a service provider of food. Ok? Então, eles são prestadores de serviço de comida, alimentação dentro da empresa. Então, ela fala que dentro da empresa, cada empresa que ela trabalha tem uma diferente atitude corporativa, a different corporate culture. E os funcionários dela têm que se adaptar a essa cultura corporativa. Her employees, they have to adapt to this corporate culture as well, da onde eles estão prestando o serviço. Então, se eu vou, por exemplo, eu como coach, eu vou numa empresa que ela é mais, que é mais severo, eu vou tateando, eu vou vendo o que pode ser mudado. E aí, como é que eles chamam um consultor? Eles chamam um consultor, they normally call a consultant, or a coach, or whatever, okay? A service provider, that will bring a different perspective. Porque às vezes também acontece, a cultura corporativa, né? Ela tá ali, mas não consegue fazer algumas transformações. Por quê? Porque não tem ninguém vendo de fora. Sometimes they can't tackle into the ability to think about different boxes, to break a few boxes, to think about no boxes, ok? Então, muito importante a gente entender o papel do RH no recrutamento e seleção. Então, pensa nas duas posições, né? Vamos falar de posições perceptivas agora da PNL, Perceptual Positions in NLP. Então, Perceptual Position é quando você está em primeira, é você pensando como você. Então, qual é o teu papel com relação ao RH? Como você se conecta com o RH? Você é funcionário, você é do RH, ok? Essa é a primeira coisa. Segunda, se você tiver que se colocar no papel do outro, então se você não é do RH, ok? Você está prestando serviço para o RH, ou você é um empregado, né, um employee, e você está tentando falar com o RH para entrar na empresa, ou tem alguma reclamação, a gente vai falar disso mais para frente também, compliance and things like that, e aí você tem alguma coisa para falar com o RH, como é que você approach? Se coloca na posição da pessoa de RH. Okay, so think about what they're doing in the company, okay, within the company as well. Então, o que eles estão entregando para a empresa? E se você pode dar pitaco, né, na empresa, se tem essa abertura, if you have this opening, then you talk to the people, ok? Em uma empresa que eu trabalhei, o RH era simplesmente um departamento pessoal. E era muito triste saber disso, né? Porque não tinha essa conexão. There was no connection. The training provided was not great, não era muito legal, não tinha momento para dar feedback, não tinha oportunidade para isso. E se a gente fosse falar alguma coisa, sempre funcionou assim, aqui é desse jeito. Is that the good attitude? Se o seu se você é de RH e não consegue reter talento, o que está acontecendo? What is going on? So,
let's think about all of that. Então, só estamos abrindo aqui a live, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para todas essas perguntas, ok? So, let's get going. If you have any questions, please, just send it through. Então, se vocês tiverem perguntas, mandem as perguntas ou até comentários para enriquecer aqui o nosso trabalho. Se você é de RH, sinta-se à vontade. Be my guest, ok? E se você trabalha numa empresa e tem alguma coisa que aconteceu, algum episódio que você queira comentar sobre o RH da tua empresa, ou algum momento que o RH foi só departamento pessoal, cuidado só, careful, you don't need to say your name, ok? Just type it there and I'll make sure that I don't say your name as well, ok? Ok, but there we go, let's carry on. Hiring and onboarding. Aqui tem algumas frases que a gente pode usar, né? Mas por trás dessas frases tem bastante informação e a gente vai falar delas. We're going to talk about them as well. So, let's ensure all new hires receive a comprehensive orientation program. What is that? What is the company expecting from you? Okay? And the company, when you say the company, who are the company? Quem é a empresa? Esses dias eu estava trabalhando com uma cliente, ela falou assim, Cris, mas a empresa é assim. E aí eu falei assim, tá bom, mas quem que é a empresa? Who's the company? E aí ela estava me falando uma empresa interessante, é uma empresa multinacional, mas ela é de uma família. E ela falou assim, Cris, o primeiro gestor da família, the first president of the company, is in the senior position, he is retiring. Então, ele está se aposentando e ele está passando a bola para a segunda geração, ok? Os filhos. And things are changing. For the good or for the bad, I don't know, but they are changing. Então, ela não soube me falar se era para o bem ou para o mal, mas estavam mudando. E esse gestor, ele tinha uma outra ideia, sabe? Inclusive do RH. E ela não estava mais sure, né? Como é que estava a empresa. E aí ela, né, foi lá para o RH e falou assim, olha, seria importante, né, a gente entender, it would be important for us to understand what is the orientation of the company, ok? Então, quando você está trazendo uma pessoa on board or hiring, tá bom, a pessoa está começando aqui na empresa, mas se algumas coisas estão mudando, if a few things are changing, human resources are the ones responsible to make sure that everybody is on the same page. Ok? E aí tem KPIs para avaliar, né? A gente tem várias ferramentas que avaliam também a performance. So, performance evaluation, a gente vai falar delas também hoje, ok? So, once you hire someone and you get someone on board, you can tell them that you're going to send the details of the employment contract. And this can be by email, this can be personally, okay? So this can do in person, this can be done in person. So imagine, if you are going to work for a company and you read the fine print of your contract, então precisa ter um contrato. O que está dizendo lá naquele contrato? Muitas vezes, na hora da contratação, a pessoa não lê. Então, que até fica uma situação awkward, né? Mas será que eu tenho que ler? Tem que ler sim. You have to read it, okay? All right, be careful there as well. Okay, welcome aboard. We are excited to have you join our team. Aqui, quando você entra numa empresa, muitas vezes é tudo feito meio que de uma maneira mais calada, mas eu tenho visto vários RHs deixando a pessoa muito à vontade, engajando mesmo essa pessoa, engaging this new member of the team. And this is important. Why? Because sometimes the person sits there and the person doesn't really know what's going on. Então é importante trabalhar com outras pessoas, fazer aquela rotação, né? The rotation, job rotation, to like the person will talk to many different areas to understand what is going on, to have a more holistic understanding about the company. Principalmente, gente, departamentos que trabalham muito juntos. Então pede para a pessoa ir lá trabalhar um dia num outro departamento que tem sinergia. Por quê? Porque às vezes eu não entendo o outro departamento. I'll tell you a story. I was working with a lady. She was in the financial area. She was a financial coordinator at the time, okay? And she told me that nobody really could understand what was her role or the role of the department within the organization.
And then she was telling me that they used to say that they were the boring department, né? Era o departamento chato. Era o departamento que às vezes não aprovava algumas estratégias financeiramente. Era o departamento financeiro, então às vezes barrava neles. E eu falei assim, ok, let's have an analysis, ok? E aí a gente percebeu, we realized that in her department, most people, they were very technical, but they were not good communicating. Então, eles não eram tão bons comunicadores, lá o influenciador. Então, quando ela ia dar um não, as pessoas não entendiam o porquê do não. E não estavam engajadas com esse departamento. O que eu falei para ela? Olha, it's important for you to ask your human resources to help you to tell the company what is your role as a department. Because otherwise, if people don't know that you have to save or why you are saving, how they can understand that they have to have projects that are going to have a ROI that is important for everyone. ROI é o Return of Investment. Então, assim, se eu estou fazendo uma atividade, qualquer atividade que eu vou fazer dentro do meu departamento, ok? E barra no financeiro, será que todo mundo entende o papel do financeiro? Será que todo mundo entende em que momento que a empresa está? I know there are some confidential information there in terms of finances. Okay, I understand that. I got it. But, what about if everybody is on the same page and everybody knows why this is possible, why this is not possible, why should we work this way and not that way? And thinking about the return of investment. Porque algumas atividades, gente, são muito interessantes e muito legais, mas elas trazem algum recurso para a empresa? Does it bring any resource for the company? So it's important to understand that. Qual o retorno do meu investimento? Nem empresa de charity, né, como a gente fala, charity organizations, not even them work without any profit, ok? Precisa ter um profit. Ah, Cris, mas as empresas de charity é caridade, tá, gente? Que aqui é muito comum, as NGOs e tal, empresas não governamentais, né, e tal. Mas essas empresas, elas precisam sobreviver, ok? Não é só de trabalho voluntário e nem só de doação. So sometimes they have to understand what's going on. And if they are getting donations, what they're going to use it for, how they're going to use it. Então é importante a gente colocar todo mundo on board. E aí essa moça que trabalhava lá nesse departamento financeiro, não tinha nenhum bom comunicador no departamento, ela começou a desenvolver um trabalho com a RH. She started to develop some kind of awareness with the human resources. Awareness or consciousness, those are synonyms, ok? E aí ela começou a fazer palestras dentro de outros departamentos, pegou a pessoa que era a melhor comunicadora ali dentro do departamento dela, para explicar para os outros departamentos o que eles estavam fazendo, trazer perguntas, trazer sugestões, and they were much better engaged with all the other departments. Mas foi uma facilitação feita pelo recursos humanos. Ok? So use your human resources, ok? E você pode, não digo exigir, eu não gosto dessa palavra, mas você pode fazer uma demanda, ok? And make sure this happens. But if you don't know what is their role, maybe you're not gonna ask, ok? Então aqui a gente está falando realmente do papel do RH, ok? The role of human resources, and it affects all of us, believe me, ok? Já eu vou falar um pouquinho de como prestadora de serviço, como é que eu aproximo dos RHs, né? Ok, let's carry on. Training and development. This is another area that is very important for human resources. And what happens normally with training and development? One of the main roles of the human resources is payroll. É o pagamento mesmo. Tem que fazer. Não tem como. Né? Não tem como escapar, no final do mês tem que rodar ali para fazer pagamentos e tal, e tem uma área que faz isso junto com o financeiro e tal, né? E aí, às vezes o treinamento e desenvolvimento, training and development, whenever there is a crisis or there is a financial problem, they cut it. Né? Então, eles cortam essa parte de treinamento e desenvolvimento. E uma outra coisa que eu estava até conversando hoje com até uma diretora de RH, interessante, né? Estava conversando com ela e a gente até comentou isso. We were talking about this. If you think about outliers, I don't know if you ever read this book. É um livro que fala, né? A tradução para o português seria os fora da curva, né? Outliers, recomendo. É um livro muito interessante.
E a gente estava até comentando que assim, a empresa normalmente imagina uma bell curve, né? Ela parece a bell curve porque ela parece um sino. Então vamos imaginar aqui, ó, tem até um sininho aqui, eu vou usar, tá? Porque bell é sino, tá? Então você imagina que eu tenho uma bell curve aqui, e aqui eu tenho as pessoas que não estão performando, aqui eu tenho as pessoas que performam na média, o average, or mediocre, ok? And I'll talk to you about this. Mediocre é uma palavra negativa, mas o average não é tão negativo, né? E aqui a gente tem os outliers que estão performando aqui, mas eles não estão nessa curva aqui, que é a curva da maioria das pessoas. A maioria das pessoas na empresa, the majority of the people in a company, they are in the middle, ok? Nem performando tão mal, nem performando tão bem. Eles estão ali no average, né, na média. Ok, there we go. E aí, as empresas, and human resources as well, they spend a lot of energy training the people who are sometimes below average, ok? Porque da contratação até a pessoa começar a dar recursos, né, começar a trazer retorno de investimento, demora um pouquinho. Mas tudo bem, se você sobe a curva, ok, then you are average. Você está ali, né, carregando o piano na média. E aí a gente tem os fora da curva, que são aquelas pessoas que realmente, the people who really bring the results, the people who are really engaged, people who turn the wheel, people who think outside the box, ok? São pessoas que estão ali pensando na estratégia, normally, ok? And sometimes the company does not use the resources, even human resources, to train these people. Why? Porque a pessoa já é boa, ela já está performando. Agora, e se as empresas investissem ainda mais nessas pessoas? Como é que elas ficariam? How would they be? Ok? Então é interessante a gente perceber isso, né? It's interesting to realize that, because a lot of companies, either they don't have human resources, ok? Or they have a contractor. Eles contratam recursos humanos para quando precisa selecionar, mas e treinamento e desenvolvimento? Another thing, if you're training and developing from within, né, de dentro da empresa, com recursos da própria empresa, então eu pego que nem essa moça lá, que era coordenadora, ela foi treinar outras pessoas sobre o departamento dela, ok? But imagine that I have a bias, you have a bias. Bias é um viés. E a empresa, ela tem um viés corporativo. Toda empresa tem, e nós temos os nossos também, ok? E aí ela tem esse viés e às vezes não consegue pensar de uma maneira diferente. Por quê? Porque está ali dentro do problema. Sometimes a person from outside, so an outsider, a contractor, can bring some different or some fresh eyes into a problem, ok? Então traz esse frescor, porque eu não estou envolvida na operação, eu não estou envolvida na estratégia, ok? E se eu souber um mínimo e puder trazer essa perspectiva, then this is also important. That's why human resources, most of the times, they have partners to work with them. Parceiros que podem trazer informações para eles, né? Então, claro que precisa ter uma pessoa dentro. Se você é uma empresa muito pequena, não tem recursos humanos, né? Sugeriria para começar a pensar nisso, como que você trata as pessoas que estão ali todos os dias por você, para você, ok? E pensar também, né, de como é que você desenvolve essas pessoas. How can you develop people? I've been talking to a lot of companies. I am privileged in a way. Eu sou privilegiada numa situação porque eu falo com pessoas de várias partes do mundo. Então eu falo com pessoas de várias áreas, many areas within different companies. Então cada um traz um pedacinho e países diferentes. Então hoje, conversando com duas gestoras, foi bem interessante. Uma delas falou assim: Cris, a gente está aqui, a gente já está um pouquinho atrasado, we are a bit delayed in our budget, because there are a lot of situations around the world. Today, by the way, we had the elections here in the UK. Então a gente teve eleições aqui no Reino Unido, a gente acabou de ter eleições aqui em várias partes da Europa. No Brasil vamos ter também, esse é um ano de eleição. Então o que acontece? Está tudo muito instável. Everything is very unstable. E aí, quando tem instabilidade, as empresas, elas ficam assim, invisto, não invisto, no que eu vou investir, what am I going to invest in? And then, normally they cut training and development. É a parte que eles cortam. Ok. E também cortam contratações. E foi isso que ela falou. Falou assim, Cris, para o budget do ano que vem, a gente está sendo, né, provocado para fazer mais com menos, e é difícil,
Eu falei, I understand. E uma era a perspectiva de uma empresa brasileira, tá? Uma empresa grande aí no Brasil. E ela falou assim, mas eu não sei como é que eu vou fazer mais com menos. Eu falei, olha, é histórico, it's not me saying that, but we are much less productive than a person in America, for example. And also, if we compare to Europe, we are much less productive compared to European employees. Então, vou falar isso em português, que é muito importante também. Para quem está aqui, porque tem gente de vários níveis de inglês, tá, gente? Por isso que às vezes eu falo inglês, às vezes eu volto para o português, porque para as pessoas, né, entrarem no mindset também, estarem aqui na mesma página. Então, a gente, é uma estatística que o brasileiro é menos produtivo do que o americano, que é menos produtivo que o europeu. Mas aí o que acontece? A gente tem muitas ideias, we have many ideas. So how can we become more productive? E a gente às vezes é menos produtivo porque tem muita burocracia também. An example, I opened my company here, and it took me 2 days to open my company. 2 dias para abrir minha empresa. E eu não me informei de como é para fechar, mas eu acho que não deve ser um processo difícil. No Brasil, a gente, em uma situação, a gente teve uma empresa e não foi para frente, foi uma época muito difícil, logo depois da Copa, da Olimpíada, we had a very difficult situation in Brazil as well, and to close the company was a nightmare. Foi um pesadelo mesmo, né? Então, quando a gente pensa nisso, when we think about it, those bureaucracies, they get in the way. I was working a long time ago for a German company, from Germany, and they had problems because the German people could not understand how Brazil could be so bureaucratic. E aí, como é que a pessoa ia explicar ICMS em cada estado? Como é que ia ser isso, né? Então, às vezes, a gente precisa ter esse tipo de treinamento também. De como é que vai explicar para fora as coisas que estão acontecendo no Brasil. Porque às vezes eles não entendem. Por que não entendem? Porque vem com uma outra perspectiva. They have different perspectives, different biases, ok? E aí é papel do RH diminuir o ruído dessa comunicação, to reduce this noise in the communication e fazer realmente com que pessoas de outros países possam trazer informação. Ó, gente, vou dar um dado muito interessante para vocês. Eu tenho bastante cliente, já trabalho com isso há 12 anos, né? E só isso, faço isso o dia inteiro. E às vezes quando eu converso com os meus clientes, e eu falo assim, você tem um collab com pessoas de outros países multinacionais? Não. Para perguntar como é que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo, quais os desafios que eles têm lá, para trazer ideias para cá, né? Lembra que o mundo está globalizado. E aí? Ok? Porque se você nunca fala, e aí você vai só falar de uma apresentação, tough, right? E vocês ficariam surpresos, you would be surprised how easy it is for you to reach a person from the same company in another country. Eu preciso falar com o meu par que tá, sei lá, na Ásia. Eu preciso falar com o meu par que trabalha lá na Nova Zelândia. Eu preciso falar com o meu par que trabalha na Iceland, nos Estados Unidos. Você vai ver que é tão diferente o que acontece dentro da empresa, né? E aí, como é que você faz isso? Você pode ir direto na pessoa? Some companies allow you, but the majority of the companies, they include human resources in this conversation as well. Então, entre em contato com o RH e pergunta, olha, eu estou sentindo que eu vi que a empresa está performando lá na Ásia. Será que tem alguma coisa que eles podem me informar lá, que eu não estou fazendo aqui, que pode me ajudar? Você consegue me colocar em contato? Porque cortou verba de treinamento e desenvolvimento, mas às vezes você tem o recurso ali dentro da própria empresa. You have the resource within the company. Então, por isso que eu estou falando, para quem é de RH, que está aqui na live, tem bastante gente na live hoje, você pode facilitar isso. E para quem é empregado, né, quem está trabalhando, quem é diretor, quem é C-level, como você pode criar essa conexão? Eu deixei essa foto aí exatamente por isso, esse networking. Porque às vezes está dentro da própria empresa. The resource is within the company, ok? E você pode ter certeza que uma pessoa lá do outro lado do mundo, ela vai ter um viés bem diferente do teu, mesmo sendo a mesma cultura corporativa. Think about it. Once I was working
I worked for a few years for a French company. E French companies, they have their way of doing business. E a gente tinha todo um jeito brasileiro de fazer negócio. Então a empresa adquiriu a empresa no Brasil, ok? E tudo mudou. E aí? And then? E todo mundo teve que se adaptar à cultura corporativa, uma nova cultura corporativa. Era um outro jeito de ver o business, ok? A completely different way of seeing the business. Quem já passou por isso aqui? Uma vez eu trabalhei com uma empresa e eu dava atendimento lá para acho que 9 executivos. E a empresa passou por um processo muito interessante. Eles eram uma empresa espanhola. Essa empresa foi comprada por uma empresa americana. Ficou 2 anos com essa empresa americana. A empresa americana colocou recurso, melhorou, né, o turnover da empresa, tudo mais. E aí essa empresa foi vendida para uma empresa alemã. Então imagine how human resources had to work to put everybody on the same page, to put everybody on board. Okay? And if you experience this as well, maybe you can give some information here. Se você passou por isso, né? Passou por uma aquisição, como é que foi? O que mudou? Porque muda. Como é que você se adaptou? Ah, você era DRH nessa época? O que você teve que fazer? Ok? So it's very important for us to understand these different perspectives, né? Então, na perspectiva, você, como trabalhador da empresa, como, eu estou esquecendo a palavra hoje, colaborador, é uma palavra que eu gosto mais, em vez de empregado, né? Eu gosto de colaborador. Então, um colaborador da empresa, você como RH, ok? E você um observador daquilo que pode transformar na sua empresa, na empresa que você trabalha. Ok? So, let's get going. So, training and development. We offer ongoing training programs to help you develop your skills. This is very important. Você já perguntou se a sua empresa oferece isso? Às vezes são treinamentos online, às vezes face-to-face, ok? Se não tem treinamento, posso entrar em contato com alguém para me treinar nisso? Eu estou sentindo que tá faltando isso aqui. Por isso que feedback é importante, plano de desenvolvimento individual, a gente vai falar sobre isso também. Can you schedule? Aqui, gente, essa palavra schedule or schedule é uma palavra que a pronúncia aqui na Inglaterra é schedule e a pronúncia americana schedule, ok? Então, tanto faz. Eu falo schedule. Ok? Can you schedule a meeting to discuss your career development plans? Aqui é nessa parte, né? Esses dias eu atendendo um executivo aí do Brasil, ele tem uma empresa nacional. Ele falou, Cris, a nossa empresa não tem plano de carreira. Eu falei, opsi, não. É vendedora. Eu falei, né? Nosso maior pool de atendimento são os vendedores. Falei, tá, então a pessoa que entra vendedora, ela tem o mesmo plano de carreira de uma pessoa que é mais sênior. Gente, uma coisa simples, né? As multinacionais já trabalham, né? O pleno, o sênior, o júnior, ok? Aqui não tem muito isso, mas tem, né? Tem cargos diferentes. A gente não tem o middle, né? A gente tem junior, entry level, and senior, ok? In between, sometimes there are some roles as well, but it's important for us to understand that we can develop career plans within companies that are very small. Não tem problema, ok? Dá para fazer sim. Okay. The other one, this workshop will focus on enhancing your leadership qualities. Gente, treinar líderes, né? Eu treino líderes e sou muito grata a isso, porque aprendo muito com eles. E também ensino bastante, é uma troca, it's an exchange, ok? E líder não é só aquele que é o CEO, sabe? O que conseguiu ser diretor. Tem todo um processo para você entender quais são as qualidades de um líder. What are the qualities of a leader? Ok? Então tem todo esse processo, e às vezes se você tá lá ainda fala assim, nossa, mas parece que tá tão longe de mim, né? It's so far away. I was working with a lady here in the UK, e ela falou, puxa, Cris, mas onde eu tô não tem líder, né? Eu falei, será que não? Are you sure? Ela trabalha numa empresa que oferece serviços de limpeza. E aí ela foi começar a se inteirar. Tem sim um supervisor, tem um coordenador, ok? E agora ela está vendo possibilidades de crescer dentro dessa empresa. She's seeing possibilities to grow within the company. How important is that for you? Eu estou falando, né? Uma pessoa que começou lá, entrou pequenininha. E esses dias teve uma querida amiga minha, não posso falar o nome, mas ela é uma querida amiga. E ela falou assim, nossa, Cris,
Eu quero ter esse case de sucesso, sabe? De cleaner a diretora. Eu falei, wow, that's very nice. E ela foi fazendo um processo, hoje ela está sendo cotada para ser gerente. Olha que interessante. Então, às vezes, a gente não enxerga o papel que a gente tem. The role that we have within the company. E aí eu já até comentei com vocês aquele caso do janitor, né? Que lá nos Estados Unidos perguntaram, né? Estavam entendendo o clima corporativo, clima organizacional, and they asked the janitor. Janitor é o rubbish collector aqui para nós, né? E perguntaram para ele quem que era a pessoa mais importante no hospital. E ele falou assim, eu. E a pessoa que estava entrevistando, né? Foi fazer uma provocação, era um coach, e ele foi fazer uma provocação, e falou assim, nossa, mas você, né, da limpeza, tá se achando mais importante do que um médico, do que uma enfermeira, né? How comes? You think you're more important than a doctor, than a nurse? How comes? And then he said, ok, e eu vou fazer em inglês e português, tá? Para quem tá aqui para estudar inglês também. And then he said, well, you know what? If I do not clean properly, then doctors are going to get sick, nurses are going to get sick, our patients are going to get sick, we're going to get bad ratings, and the hospital can close. So I am very important here indeed. Então, o que ele falou? Se eu não limpar direito, se eu não fizer o meu trabalho direito, a minha parte, né? Quem é você no elo, no link, né? Que link que você é dentro de uma empresa? Ele falou, se eu não fizer o meu trabalho, eu não limpar direito, o médico vai ficar doente, a enfermeira vai ficar doente, o paciente vai ficar doente. O hospital vai receber bad ratings e o hospital vai acabar fechando. Então, cada um faz a sua parte. E você, está fazendo a sua parte? Uma vez trabalhei com um rapaz, ele falou assim, não sou... Cris, tô contratando um coach porque eu não sou promovido, faz 10 anos que eu tô na mesma área, 10 years in the same area, ninguém me promove, minha chefe parece que não me enxerga. Tá bom, deixei ele falar. Passou umas 2 sessões, né? Ele falou assim para mim... Cris, também, eu não vou ficar dando o meu melhor não, viu? Eu faço meu arroz e feijão, ali meu bread and butter, porque arroz e feijão é em português, né? Que a gente come todo dia, mas aqui não é arroz e feijão, é bread and butter, a expressão. I do only my bread and butter, and you know, I don't care much. Se você não quer much, então a empresa vai care, ok? E mesmo que você não goste, gente, tem essa mentalidade, né? O empregador é o meu algoz, tá explorando de mim, né? Tem alguns casos que eu concordo, mas e você? Tá fazendo o seu melhor? Se você, gente, eu fui empregada e hoje eu tenho a minha própria empresa. Eu sei o que é ter a própria empresa, tá? Você trabalha muito. You work hard, you work a lot, ok? Eu gosto do que eu faço, amo o que eu faço, na verdade, porque eu trabalho horas. Ontem entrei num atendimento, deixa eu até ver que horas eram aqui, 10h30 da noite aqui, né? Cris. Oi. Desculpa interromper, tem uma mensagem da Priscila, vou pôr no ar aqui, tá? Tá bom, pode colocar. O livro The Culture Map, da Erin Meyer, é muito bom e fala sobre as diferenças entre comunicação em diferentes países e culturas. Pri, Lê, traz o livro aqui para mim, que eu vou mostrar para o pessoal que realmente esse livro é incrível. Ganhei de presente da Bel, Isabel Camargo, uma querida, maravilhosa. Ganhei de presente, não, desculpa. Na verdade, eu ganhei de presente da Marli Mazon, e a Bel que me falou do livro, e aí a Marli Mazon me deu o livro de presente, achei maravilhoso, foi incrível, porque eu estou lendo e realmente é mind-blowing, ok? Tem vários livros nesse tom, né? In this kind of perception, ok? Porque realmente desenvolve culturas e a gente começa a ter uma ideia de quem a gente é dentro daquele papel corporativo. Isso é muito interessante. Ó, tá aqui. Esse é o livro, tá? Entender outras culturas, gente, é super, super, super interessante. Ok? Fazendo propaganda aqui. Eu vou conhecer a Erin, porque eu não conhecia. Ela veio no workshop aqui. Falei, puxa, devia ter ido, né? Mas não fiquei sabendo depois. Agora que eu sei do livro, eu vou ficar mais de olho, ok? But there we go. Então, quando a pessoa faz só o arroz e feijão, que eu vou voltar lá naquilo antes do Ale falar aqui, de entrar a conversa da Pri, que acontece, né? Gente, se você faz o seu mínimo, tá bom, você não gosta da empresa, tem aquela visão, né, que o empregador é o bad guy, né, é a pessoa ruim, tá explorando de mim, mas e você? O que você tá fazendo? Né? A carreira é tua, não é da empresa.
Tem um cliente meu, there was a client, e eu vou falar isso que é muito sério. Ele chegou para mim, acho que eu já até comentei com vocês, que eles não dá, tá tudo ruim, governo, isso, aquilo, né? Eu falei, olha, gente, o Brasil tem governo ruim desde que eu me entendo por gente, tá? E desculpa aqui, não tô falando de política, mas assim, nós somos seres políticos, né? Porque o que acontece na política afeta a gente. Hoje eu fui votar aqui, eu sei, gente, que tudo que vai acontecer lá, que eles vão votar, vai me afetar. It's going to affect me. Então eu tenho que decidir, né? Eu tenho que, né, sair do muro. Ok. É o ruim e o pior, mas, né? Ok. E aí, foi bem interessante essa conversa aí, ó, minha mãe já foi lá, né, na política, mas enfim. E ela falou assim para mim, mas antes eu tinha essa percepção, né, de que desse cliente, né, que ele falou assim, Cris, eu tinha essa percepção de que tá tudo ruim, tá tudo errado, e eu provoquei ele para isso mesmo. Eu falei, nossa, mas se você que é o CEO lá não tá acreditando, quem que vai acreditar? A pessoa que tá lá na ponta? Não vai, né? Vocês podem transformar essa empresa. O que vocês podem fazer? Com quem que você pode falar? O que as pessoas querem? Ouve essas pessoas, escuta o que elas têm para contribuir. Né? Porque às vezes o CEO senta lá no berço esplêndido, né? E ele começou a fazer o corporal, né? O corporativo, né? E começou a conversar com as pessoas. Tantas ideias que vieram. Tantas ideias. Implementou. Gente, essa empresa, ela está se transformando. Ela está sendo vendida para uma outra empresa porque começaram a olhar para a empresa. Como é que a empresa conseguiu fazer isso? How could they do that? Todo mundo dando o seu melhor. Todo mundo dando o seu melhor. E se você não dá o seu melhor, gente, a inteligência artificial tá aí, tá? Só uma dica. Dá o seu melhor, ok? Porque é a tua carreira. Porque daí o mercado fala de você, entende? Essa outra cliente também tá pensando, né, no que ela vai fazer, nos próximos passos, enfim. E ela falou assim para mim, nossa, Cris, a carreira é minha, né? Porque eu trabalhei com uma pessoa 20 anos atrás. E essa pessoa me convidou para um cargo super de confiança nessa empresa. Que legal, né? Puxaram pasta junto, né? Como a gente falava lá na farmacêutica. Puxou pasta junto? Trabalhou lá na base? Quem cresceu? Quem evoluiu? Aposto que não era só quem está fazendo arroz e feijão. Também, às vezes, tem casos, I know, I understand, some people might say, ok? Já tive casos de pessoas assim, Cris, mas tem também, né? Os peixes lá, claro que tem, sempre tem, gente. No Hellmann's Airlines, não viaja na maionese, sempre tem os peixes, ok? Mas se você performa, não tem como. Mesmo que você seja peixe, mas você performa, você dá resultado, você entrega. E empresa precisa de resultado, ok? But let's carry on. Então, como você está desenvolvendo as suas habilidades de liderança? Tem gente que fala assim para mim, Cris, eu gosto de estar com você, amo estar com você, porque além de eu treinar o meu inglês, eu estou melhorando, porque você me provoca, né? Porque eu olho no ponto cego. E como é que eu faço isso? Cris, você tem bola de cristal? Eu até tenho aqui minhas bolinhas de cristal, não sei se vocês estão vendo. Tem uma aqui que está coloridinha, eu adoro deixar lá. Vou mostrar aqui minha bolinha de cristal. Vou pegar na mão. Tá aqui. E aí tem uma base aqui que se eu puxar, deixa eu ver. Eu coloco ela aqui na base, ela fica brilhando aqui. Dá para ver agora? Tá bom, vai ficar aqui só um pouquinho, vai. Vamos lá. Bruxinha aí de plantão, esquizotérica, como diz o Ali. Mas vamos lá. Então até tenho, mas não é por isso. Eu sou treinada em neurolinguística, programação neurolinguística, como é que a sua linguagem traduz o que você está pensando. E aí, às vezes, a pessoa está lá conversando comigo em inglês, né? Gestores, diretores, C-levels, a pessoa está falando. Aí eu cato aquilo, tudo que você disser vai ser usado contra você, que eu vou provocar a pessoa, mas com todo meu amor, com todo meu carinho para desenvolvimento, ok? Às vezes um chicote, né, bem dado assim, porque a pessoa tem a perspectiva, o viés, e eu não vou, dentro da minha perspectiva, impor conteúdo. It's not about that, I'm not imposing my content, mas eu faço perguntas, que a pessoa talvez não tenha pensado. Você falou isso aqui, o que exatamente você estava querendo dizer com isso? E você pode melhorar? O que está acontecendo? Ok? Tem um caso, eu não sei se eu contei aqui para vocês, de um presidente de empresa, acho que eu contei semana passada, né? Depois da Covid, tudo, primeiro encontro todo mundo junto, ele me faz uma apresentação de bullet point e veio treinar o inglês comigo.
Não, Cris, porque eu vou falar isso e vai ser uma apresentação em inglês e tal, então vamos lá treinar. Vamos treinar. Terminou a apresentação, Chris? What do you think about my presentation? Is that good? I said, well, your English is good. And then when I said, your English is good, he said, wow, my English was good. What about my presentation? I was just like, I just replied. I said, I was wondering, it's been 2 years that you don't get together. 2 years you don't see these people. A lot of people went through a lot of things in their lives, okay? Some people lost loved ones, and you come with bullet points? I don't understand. I don't get it. You can do better. Só isso que eu falei para ele. Olha, você pode fazer melhor. Apresentação de bullet points. Depois de 2 anos sem se ver. Falei, não sei o que você vai fazer, mas daqui 2 horas, você me fala o que você vai fazer. You think. Se não for 2 horas, no futuro. Amanhã, ok. Aí ele teve uma ideia. E eu ajudei, né? A gente foi perguntando, né? O que podia ser feito e tal. Aí depois de 2 horas ele, Cris, já sei. Aí fez um negócio. Diz que 10 minutos da reunião, as pessoas super engajadas, porque o maior desafio era reengajar as pessoas, né? Diretor abraçando o diretor, coordenador chorando. Ele falou que foi emocionante. As pessoas se sentiram parte daquela empresa de novo. Agora, será que ele atingiu o mesmo resultado com os bullet points? Não sei, I don't know. E pior, the worst thing, ele mostrou aquilo para os diretores dele. E os diretores acharam maravilhosa a apresentação. Ele falou, mas meus diretores gostaram. Eu falei, claro que eles gostaram. Falei semana passada, né, gente? So, think about it, okay? Sometimes when we are in leadership positions, people tell us what we want to hear. Okay? Think about it. Eu falo, já começo a conversa. Falo, eu não vou dizer o que você quer ouvir. Eu vou te provocar. É o meu trabalho. Não, caressing people, não é isso? Eu até baguncei meu cabelo. Mas eu gosto quando as pessoas falam dos meus pontos cegos, me faz pensar. Aliás, a Pri, minha irmã que está aqui, né? A Pri trabalha com EMEA, que trabalha com diferentes culturas e tal. Aliás, a Pri, daqui a pouco eu conto a novidade, né? Mas daqui a pouco, não agora, no futuro, né? Vamos deixar acontecer primeiro, aí eu trago para vocês. Mas enfim, e a Pri, ela uma vez me fez uma challenge, e aquilo me fez pensar, minha irmã, né? Chegou, pá! Ok, tô vendo aqui que tá quem aqui, ó, também? Jim Daltieri tá aqui. De vez em quando também, né? Faz umas challenges. E aí, Cris, mas como é que você faz essas challenges, né? E como é que as pessoas sabem fazer essas challenges? Pela linguística, ok? Um dia eu posso explicar para vocês, posso até trazer o papel da neurolinguística para a comunicação e como é que a gente transforma a nossa comunicação através desse processo, né? Ou vamos dizer, esse processo de tecnologia humana, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Acabei de falar, performance evaluation. Gente, você não está num lugar pelos seus belos olhos, a não ser que você seja peixe de alguém, parabéns, você conseguiu, well done, but it's not like that, okay? In real life, we have to perform, okay? And I was talking about Brazilian performance, when we compare Brazilian employees, Brazilian collaborators, the performance is different from other countries. O brasileiro usa muito tempo também nas conversinhas, né, no café, isso é importante, mas quando isso vira mais importante que o trabalho, cuidado, ok? Aqui a gente também para tomar o chá. E eu lembro até que tinha uma chefe minha, às vezes ela vinha, Chris, take a break, have a coffee, go, take a tea, 15 minutes. Então, a cada 45 minutos ela me lembrava que eu tinha que ter um break, né? E era muito bom, it was very good, porque realmente eu saía, tirava ali 10 minutinhos e eu voltava focada, né? But let's talk about performance evaluation. Some words here, there are some phrases. Let's review your performance metrics from the past quarter. Ok, aqui performance metrics, e aqui do último trimestre, né? Past quarter, trimestre, ó. Os últimos 3 meses, que a gente conta em 4, né? E pode falar trimester as well, ok? So let's review your performance metrics from the past quarter. O performance metrics, ele sempre tem que estar comparado com alguma coisa. Então, como é que você entrou, como é que você foi desenvolvendo, e se tem algum ponto de não desenvolvimento, de quem que é a culpa? Não gosto de jogar culpa em ninguém, tá, gente? Eu não gosto da cultura do blame. Eu não gosto.
Mas tem uma parte da empresa, que a maioria reclama, mas e a sua parte, você está fazendo? Esquisito isso. Ou quando o gestor vai falar, tem uma cliente minha também, essa bem interessante, essa situação. O gestor dela, que pouquíssimo fala com ela, um dia de férias, ela estava de férias, ele ligou para ela, he called her on her holidays or vacations, e ela falou, olha, não vou entrar em reunião, tô de férias, né? Ok. E ele não gostou, achou aquilo meio absurdo, sabe? E ela, na semana seguinte, ele falou, não tô achando que você tá engajada, não tô achando que você tá interessada. Ela falou, oi? Antes dela sair de férias, before going on holidays, ela fez um seminário onde ela convidou mais de 50 clientes para conhecerem o produto. Ela conseguiu fazer algumas vendas antes de sair de férias. Deixou tudo acertadinho para a pessoa, quando ela sair de férias, a pessoa que estivesse no lugar dela pudesse performar. Mas aí teve uma reunião que ele queria que ela participasse e ela não estava. E aí ele vem falar que ela está desengajada? Opa, não. Ela, tô pensando em sair da empresa, não quero mais, estou irritada, como é que ele pensa nisso? Eu falei, opa, emocional. Breathe, ok? Take a deep breath. Você vai explicar para ele o que aconteceu. Porque se ele não percebeu que você estava de férias, você tem que falar para ele. Ok. Passou uma semana, ela pediu uma reunião com ele. Falou, olha, tô aqui para conversar. Não é mimimi. Não tô sendo reativo. Pensei no que aconteceu. E tô aqui para falar isso. O que aconteceu? Podia ter duas coisas, né? Ou ele podia ficar com raiva. Tudo bem, não é a tribo dela, então não seria a empresa para ela trabalhar. Ou ele podia entender, acatar, ou seja, pedir desculpas, né? E respeitá-la depois. E foi isso que aconteceu. Nice, right? Mas ela se posicionou. Não ficou com raivinha, sabe? Tô com raiva. Eu falei, mimimi, olha lá a vítima, né? Falei, vai lá, encara. Ai, mas e se ele me manda embora? Já não tá gostando de você mesmo? Já tá achando um monte de coisa? Porque a gente alucina. People hallucinate. Ok? A gente começa a criar umas histórias na nossa cabeça, né? E se... Ei, vai perguntar. How do you know? How can you tell? São as challenges do metamodel da PNL. Que esses dias até ensinei para um cliente. Falei, você já conhece as challenges do metamodel? Não, Cris, nunca usei. Falei, então você tem que saber o que é isso. Porque é na linguagem que as pessoas demonstram o que elas estão pensando. Challenge. E aí o que a gente vai fazer a challenge, que é o desafio, né? A gente vai desafiar generalizações, distorções e quando as pessoas deletam informação. Às vezes é específico, às vezes não precisa ser tão específico. E essa é a linguagem hipnótica, que aí é o contrário do metamodel. Como é que eu faço isso? Quem está entendendo aqui, eu estou falando de ideias, tá? I'm talking about ideas. I'm talking about English as well. Different levels, you know? Vai estudar Bateson, né? Os diferentes níveis, né? E quando a gente entra num nível de consciência totalmente diferente? A lot of information. Subconscious mind. I work a lot with the subconscious mind. Hypnotherapy. Why do I do that? Because if your subconscious mind keep you alive, tá respirando, teu coração tá batendo, cada célula do seu corpo está sendo nutrida. Esse é o subconsciente trabalhando para você. 90% das nossas regulações aqui, humanas, né, estão ali, a nível inconsciente. Tá bom. E aí? E você não escuta o lado consciente? Sou super racional. Vai se enganando, ok? Take care. Alright? E se cuida, viu? Porque, e é reativo? Como é que você transforma, né? A emoção lá, né? Emoção, ela vem, né? Não tem como você controlar muito, né? Aí por isso que tem inteligência emocional, né? Você transforma emoção, químico, pensamento, traduz para pensamento, ok? Que vira sentimento. E aí você põe em ação coisas que tá alucinando. Será? Think about it. Okay, but there we go. Performance and evaluation. Let's review your performance. I told about that. Compare to what? Compare to whom? Às vezes eu quero comparar a minha performance com, sei lá, vamos supor lá, com alguém da realeza, que tiveram os melhores professores, estudaram a melhor faculdade, bababá. Minha performance, ok? É acadêmica. Não tem o mesmo dinheiro dos príncipes lá, né? Foram estudar nas melhores escolas. Dá para comparar? Not
really. Então, às vezes, a gente também está sendo meio tirano da gente mesmo, né? We are sometimes tyrant of ourselves, our own selves, because we are comparing ourselves with what? With whom? And the only thing that we have to compare is us with ourselves for us to become better. A gente não tem que se comparar com ninguém. A gente tem que se comparar com nós mesmos. Como é que eu fui ontem, como eu tô hoje, como é que eu quero estar amanhã. Tá? Porque se a gente começa a comparar com todo mundo, fica louco, né? Quem é você na fila do pão? Ah, já parou pra pensar nisso? Quem é você na fila do pão? Pega a tua cadeira, que as outras já estão pegas. A tua cadeira é tua cadeira, você é único. You are unique. What are your talents? Aí você play low, né? Play low. Faz o bread and butter. Arroz com feijão. Sai dessa. Sai dessa. Ok, vamos lá. We value your contributions and would like to discuss your progress. Aqui é da carteirada, né? Não é só eles que vão, ou o RH que vai discutir o seu progresso. Você também vai discutir o seu progresso. Ó, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô fazendo aquilo. E aí? Am I gonna be recognized? E não é geração Y não que muita gente fala, tá? Mas a geração millennial, eles querem tudo, né? Não quer, né, camelar um pouquinho para conseguir as coisas, e aí já querem promoção. Não é sobre isso, tá, gente? Mas é você reconhecer o seu valor. Porque se você não tá fazendo só o bread and butter, você merece. Mas tem que ter meia-culpa aí, né? O que eu tô fazendo? Agora é interessante, it's very interesting, right? I was talking to a director of a very important hospital in Brazil, and he was telling me that when they evaluate people, the people who perform less, they are normally the ones that think they perform the best. Ok? They are the best ones. Então não tem muita self-regulation. Às vezes a pessoa não percebe que ela não está performando. Aí quando vem os indicadores, a pessoa fica bravinha, né? Mas é tough, é uma conversa dura. E às vezes a gente tem que ter essas conversas duras. Ok? Teve um caso, já faz um tempinho. Uma cliente minha, ela falou assim, ai, Cris, vou ter que mandar uma pessoa embora do meu time, eu tô me sentindo mal por isso, porque ele tem família, né, não sei o quê. Falei, tá bom, tua parte, né? Mas e a dele? Tá fazendo? A gente tem uma linha de produtos que não tá performando faz 2 anos. Mas o que é? O mercado não aceita? Não, o mercado super aceita. É porque às vezes ele não vai visitar os clientes, o cliente passa e-mail, ele não responde, passa WhatsApp, ele não tá nem aí. Ok. Tá overwhelmed? O que mais ele faz? Não, o trabalho dele é isso. Assim, então, né? Aí pega, tá falando que tá trabalhando, né? Aí tá lá, né, naqueles negócios do Google, não sei o quê, dá lá, que tá lá dentro de um clube. Ok. I'm not judging, ok, gente? Mas, né, peraí. Aceita o que você faz, entende? Se você dá 50%, você vai ter 50%. Mediocridade, na média, average. Aqui, uma vez um professor de tênis meu me chamou de medíocre, o meu coach, tênis coach. O Chris, you are mediocre. Falei, nossa, thank you very much. Ele falou, não, mas você não tem estrutura do corpo para ser uma atleta de tênis. E eu estava fazendo aqui num dos melhores clubes aqui, né, na época. E ele falou, você não precisa estar nesse melhor. Eu falei, não, mas eu quero aprender, eu quero pelo menos entender como é que funciona. Então eu tô feliz, mas eu não quero ser atleta. Eu falei, e tudo bem, se você não quer me dar aula, porque ele dava aula para atleta de alta performance. Eu falei assim, Cris, não é muito legal. Eu falei, não, tudo bem, eu entendo, I understand. Ok, no problem. Porque eu não queria mesmo ser atleta. Eu já estava com 30 e poucos anos, meu joelho já não estava aquelas coisas, né? Então, assim, tem que aceitar, né? Sometimes we have to accept, ok? But there we go. E eu fiquei brava, né? Que ele me chamou de medíocre. Mas daí, medíocre, você pega lá no dicionário, traduções, né? Ou sinônimos. Average é uma palavra melhor, né? Ok, então o que a gente vai falar, né? Ok, vamos lá, brincadeiras à parte. Mas vamos lá, próxima. Can you provide specific examples of how you have met your goals? Porque às vezes a pessoa não consegue dar exemplo. Já faz um tempinho, eu estava trabalhando com um cliente, eu faço currículo muito assim, de não traduzir o currículo, mas construir o currículo em inglês, porque o mind, né, o mesmo mindset, não é o mesmo mindset, às vezes o que você precisa provar, mas normalmente agora as empresas estão tendo
um currículo que é mais dentro do STAR Methodology, que a gente já até deu aula desse STAR Methodology aqui, a gente já trouxe essa informação para você, como é que você constrói um currículo global, um currículo que vai ser aceito internacionalmente, enfim. E aí, normalmente quando você faz esse tipo de currículo, que segue o STAR Methodology, você vai ter lá aquela parte do Situation Task, né? Então, situação, tarefa, ação, o que você fez para resolver aquela situação, quais as tarefas que você tinha para fazer, o que você efetivamente fez, que são as ações, e os seus resultados. Só que na hora do resultado, ele não põe o resultado. Tem que ser resultado, gente, é quantitativo mesmo, ok? Ou qualitativo até. Melhorou o quê? Reduziu quanto? Teve, né, conseguiu diminuir o custo? Conseguiu diminuir tempo? As empresas buscam isso. Então, quando você vai, né, falar nessa hora de performance evaluation, be specific about your examples. Where did you help? Esses dias um cliente fez umas continhas, ele falou, nossa, Cris, economizei pra caramba a empresa. Eu falei, então vai lá, pede aumento. Brincando, né? Falei, vou pedir. Aí teve um aumentinho além do dissídio, foi legal. Falei, ó, tá vendo? Porque quando ele percebeu, eu nunca tinha feito as contas, né? Na hora que faz as contas, falou, opa, quero uma parte dessa aí, quero uma parte disso. Mas vamos lá, let's carry on here. Ok. Benefits and compensation. Before talking about benefits, gente, deixa eu dar um oi aqui, porque, ó, para Meia, para Mari. Maristela, sua linda, você tá aí. Ai, que fofa. Olha, um beijo no seu coração também, viu? Beijo no seu coração, saudade de você. A Maribaldi, Primota, linda, já tão novinha aí, né, entrando em contato com essas ideias, que feliz. Dindo que tá aqui, Altieri, querido. Beijo. Rosana, obrigada por estar aqui com a gente. A Gi também que tá aqui, Glau. Sônia, nossa, quanta gente. Mário, beijo. Dona Clô, eu vi que você entrou no comecinho, mamãe querida. Dona Clô tá aí, sempre, né, com as ideias. Ok, very good, very good. Quem mais aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui no povo do... Porque esse aqui é o povo do Instagram, né? Mas vamos lá ver aqui, ó, quem tá no YouTube. Vamos ver aqui. A Pri, falando do livro Culture Map, que a gente já falou. I have to say, as a Brazilian working abroad, we have to work harder than the native to prove ourselves. Pri, vou falar isso na diversidade e inclusão. A live hoje vai ficar um pouquinho maior. A Lê me desculpa que eu olhei e fala assim, gente, você não para de falar, eu quero dormir, porque amanhã eu acordo bem cedo. Eu também acordo cedo, mas não tão cedo quanto ele, né? Ele madruga. Mas eu vou falar disso, inclusive tem um movimento aqui na Inglaterra, e na Europa e nos Estados Unidos também, que está ganhando muita força, que é a inclusão de pessoas que não falam inglês como língua nativa. So there is a movement, a lot of teachers getting together to promote inclusion, because this is diverse, right? And inclusion to people who do not speak English as their first language. And there is like some element of mocking, but this is about changing the bias, changing the culture. Hoje a Pietra, né, tava brincando comigo, ela falou assim, mamãe, às vezes a gente, né, brincando lá entre as amigas, um fala pro outro, you are the colonizer, you are the board hopper, essas coisas que, né, pro adulto seria uma ofensa e uma coisa muito séria, mas eles levam na brincadeira de um jeito que eles têm que lidar com essas coisas mesmo, né, o colonizador, né, o board hopper, e essas coisas, assim, que, né, comentam, que é quem pulou o board, né, né, uma brincadeira horrível, mas acontece, mas assim, como é que eles aceitam o imigrante, né? E olha, aqui tentam endemonizar, né, o imigrante, mas isso acontece em várias culturas, mas por quê? Porque muita gente vem e faz o bread and butter, também tem motivos, tá? Não vou falar que não é só, né, mas quem trabalha às vezes tem que ficar provando o tempo todo, isso é verdade. Eu também tive essas sensações em alguns lugares. Enquanto eu era a moça da limpeza, tá tudo bem, mas quando eu passei a trabalhar no mesmo nível, daí não. E quando virei gerente, então, vixe, aí o bicho pega, né? Aí era tentando, era assim, né, um olho no peixe, outro no gato, porque tomou cuidado, te derrubam, né? Mas aí a sorte é que você, né, no teu comprometimento, mostrando, né, que você está ali para fazer um trabalho, as pessoas te respeitam também. They end up respecting you. Many companies here also use STAR method to evaluate employees' performance. Sim, muito bem, Pri, isso tem a ver com RH também. É um jeito de avaliar a performance do trabalhador, do colaborador, através do STAR method.
qual era a situação que você tinha, qual era a tarefa, como é que você fez, quais foram as ações, o que você aprendeu. Às vezes eles até colocam o que você aprendeu e quais foram os seus resultados. O que aprendeu também com o que não deu certo, tá, gente? Porque nem tudo vai dar certo. E a gente não vai fazer uma coisa com o intuito de não dar certo, ok? A gente às vezes faz e não dá certo, mas a gente aprende, ok? We learn through that. Let's carry on, que aqui já passou um tempinho, né? Mas vamos acelerar aqui um pouquinho. Benefits and compensation. We are reviewing our benefit package to better meet our employees' needs. Então aqui, né, a gente está revendo o pacote de benefícios para encontrar as necessidades dos clientes. I work with a person, and it's very interesting because this week he was telling me that the area where the headquarters of the company is in Brazil, is an area that is kind of expensive area. And people, they receive the money for them to have lunch. Então, eles recebem lá o dinheiro para almoçar ali perto da empresa. Só que por conta da inflação, many things that happen, esse valor não subiu, mas as pessoas chegam no meio do mês e já acabou. E aí, ele estava pensando em como é que ele pode trazer um benefício para as pessoas que às vezes não conseguem pagar um almoço ali naquele lugar, né? E bem interessante, né, o projeto que eles estão tendo ali junto com o RH. Ele falou, eu conversei com o meu RH, tá vendo? Então, assim, quando a gente percebe algumas coisas, a gente usa o RH a nosso favor. E o RH também pode contribuir, ok? Another one, could you please explain the details of the company's bonus structure? Bônus, se você tiver bônus é importante, quem trabalha com vendas, né, é importante a gente ter esse sangue no zóio, né, quando vai vender, acreditar no produto, né, mas essa parte de estrutura de bonificação também é importante, para ver se não tem nenhum gato ali no meio, né, ou se não vai mudar alguma coisa no meio do caminho, então é preciso que esteja tudo bem esclarecido, things that had to be very well structured. The benefit package as well, ninguém, né, quando a gente vai trabalhar, claro que a gente tem que amar o que a gente faz, mas a gente também trabalha para ter um retorno financeiro, porque somos matéria, então a gente precisa do material para viver, não é vergonha nenhuma, e não é tabu, não deveria ser tabu. Aqui a primeira coisa que eles falam quando vão falar com você é salário. Primeira entrevista pode falar de salário, no Brasil ainda é tabu. Eu falo, gente, para com isso, né? Stop that. Porque você vai dar lá 8 horas do teu, né, da tua energia, às vezes mais, amando o que você faz, mas também precisa ter o contraponto, all right? Okay, we offer competitive health benefits and retirement plans. Aqui, retirement, só coloquei aqui porque retirement é aposentadoria, né? Competitive health benefits, até já comentei esse caso aqui, mas vou falar de novo porque é bom, esse caso é interessante. Uma cliente minha falou assim, vou aposentar por aqui. Ela não gosta do que ela faz. She hate. Não tá mais nem fazendo, porque na época ela, assim, hate, eu nem gosto de usar essa palavra, mas ela falou que eu odeio o que eu faço, não aguento mais. E aí tava com problema de saúde, um monte de coisa. A lot of things associated, okay? Because for 8 hours per day, sometimes more, she was just doing the bread and butter. She was not being challenged. She was not feeling part of the company. You know, her heart was not there, okay? And when she told me that she would retire there, falei, nossa, peraí, calma, você tá com 45 anos. Idade de aposentadoria 65? Tá bom, 20 anos fazendo isso aí? Ok. Aí eu comecei a transformar em meses, né, anos, de anos para meses, meses para dias, dias para horas. Eu falei, nossa, coitada de você, hein? Vamos mudar? Let's transform this. It's important. Saiu de lá, tá bem melhor, né? Porque daí tem burnout. Então, você é um casamento, você tá doando o teu tempo em troca. É uma troca, né? Não é só uma doação, é uma troca. E, gente, troca é uma coisa legal, né? Que é o dar e receber. Mas o que você está dando, que você está recebendo? Tem que ter um equilíbrio, senão realmente, tudo que é desequilibrado não existe no mundo, né? O universo não aceita vácuo, né? Mas let's carry on. I spoke about benefits and compensation. Sometimes people think a lot about benefits and compensation, but they don't want to give their 100%, they only give 50%, e aí dá 50% é average. Você que sabe onde você quer ficar, é medíocre, tá? Eu não trabalho com gente medíocre também, não gosto. Quando eu percebo que a pessoa tá mimimi, né, medíocre, eu falo assim, ó, fica na sua mediocridade, porque não vou. I'm not going to do this. I'm not gonna waste my time. Porque time é uma coisa que, é um recurso que não volta. Então eu falo, se eu vou usar meu tempo, que ele seja bem gasto. Ok?
Let's carry on. Labor Relations Management, ok? Aí sim, né? Gerenciar as relações de trabalho. It's important to address any workplace conflicts promptly and fairly. Teve um conflito, teve uma situação esquisita, harassment, tem que falar, gente. Harassment é assédio moral, cuidado também, né? Porque às vezes tentam plantar isso. Então, assim, ambiente profissional é ambiente profissional. Ok? A professional environment is a professional environment. I'm not there to be friends with anybody. Se for amigo, melhor, mas aqui eu sou profissional. E você tem que me respeitar por isso. As pessoas entenderem isso também, porque às vezes confunde. O brasileiro confunde muito isso. Não só o brasileiro, tá, gente? Mas é da nossa cultura. We mistake this. Okay? So it's important. Understand that the workplace is the workplace. Não confundir. Okay? We must ensure compliance with labor laws to maintain a healthy work environment. Aí, né, leis trabalhistas precisam ser entendidas, a empresa precisa ser compliant, não dá para ficar trabalhando mais horas do que tem que trabalhar, né? Aqui em Portugal eles fizeram uma coisa super interessante que eu achei, depois das 5 não pode mais mandar mensagem, né? Então, assim, eu não trabalho assim, tá? Eu tô toda hora mandando mensagem, mas o meu trabalho ele é muito flexível com o cliente também. Eu tô ajudando o cliente, então é diferente. Mas se você às vezes está nas férias, você tá lá com as suas crianças, não mandou mensagem, mandei mensagem, você não respondeu, mas eu não tô no meu horário de trabalho. I remember once I asked to go, I organized like a doctor's appointment, something like that. Era um appointment, até esqueci, uma consulta médica. E eu fui na minha consulta médica e eu marquei para um horário fora já do expediente, mas eu marquei tipo assim, 5h30 eu terminava e era 6 horas, e era perto ali de onde eu trabalhava, né? E na hora que eu falei pro meu chefe, né, que eu ia para um doctor appointment, vai sair mais cedo? Tá indo para um doctor appointment? Eu falei, não, eu só tô saindo no meu horário. Aí ele olhou, tem horário aqui, isso, gente, há 20 e tantos anos, tá? Mudou e tem que mudar mesmo. Porque a gente tem que ter um life-work balance. Eu trabalho muito aqui, mas vou buscar minhas crianças na escola. Hoje estava um momento bom, a gente foi jantar junto, né? Então, assim, tem os meus momentos. Eu sei, né, que eu tenho horários que eu vou trabalhar mais, outros que eu vou trabalhar menos, mas esse equilíbrio é muito importante. This balance is very important. Okay, another one. And if I do that by being a self-employed or working with other companies, imagine, okay, in the company, within the company. It has to be respected, ok? Tô vendo que tem mensagem aqui no LinkedIn, né? Deixa eu ver aqui, let me just check. Não, eu recebi 2 mensagens aqui, mas foi no private, sorry. Ok, let's carry on. I appreciate your feedback and how we can improve employee relationships. Ok, feedback, gente, é feedback, é o que o próprio nome diz, né? Eu ia dar uma brincadeira, mas não vou falar que não é, porque é até um palavrão, mas tem o forward back, né? E tem o outro, mas não vou falar aqui não, vocês façam os seus pensamentos aqui, mas enfim, né? Tem o que te puxa para trás, né? E aí, feedback, gente, não tem que puxar para trás. Às vezes você pode questionar, argumentar, sometimes you can question, argue, okay? And you can talk about specificities. Então, seja mais específico. O que você realmente quer de mim? Porque às vezes você fala assim, você poderia ser melhor. Melhor comparado com o quê? Sua performance foi ruim. Ruim comparado com o quê? Do que a gente está falando? Lembra que aconteceu isso? Olha, não é desculpa, não. Que nem teve uma empresa que estava fazendo a verificação da performance dos funcionários, né? E até eu trabalho como coach de uma pessoa dessa empresa. E eles não conseguiram produzir. They didn't produce. As simple as that. Não entregaram a produção e não teve produto. E aí vai reclamar que a vendas não vendeu? Teve que cancelar, porque não conseguiu produzir. Tá bom, foi um problema lá na produção. Ok, mas agora você vem analisar a minha performance com relação a isso? Hello? Ok? E aí precisa ser mitigado, porque não dá mais para acontecer. Né? Uma empresa parada, não dá, né? Um tempão atrás já faz uns 5 anos, estava trabalhando com uma empresa, eles tinham uma capacidade ociosa. Eles estão agora alugando a empresa para outras empresas que precisam produzir. E eles estão trabalhando 4 turnos.
ok? Olha que interessante, estão usando as máquinas, né? A máquina não fica mais parada. How interesting. Ok, there we go. Então aqui, como é que a gente melhora as relações de trabalho? E aí, ó, as máquinas não ficam mais paradas, tem 4 turnos, então 4 pessoas trabalhando 6 horas por dia, trocando toda hora, para que a pessoa possa também se tranquilizar, ter um work-life balance, ok? But there we go. Então, isso é muito importante. Como é que a gente recebe os feedbacks e como é que a gente transforma mesmo a cultura da empresa? How we can transform the company culture. Diversity and inclusion, todo mundo está falando disso. Essa inclusão linguística, eu bato nessa tecla, gosto dessa parte, né? Mas a gente também tem que, às vezes, perceber como é que a gente se adapta também a uma cultura. Né? Eu não posso chegar enfiando o pé na porta e achar que todo mundo tem que ir de acordo com o que eu penso. Existe uma conversa, né, uma flexibilidade, a flexibility. But there we go. We strive to create a workplace where everyone feels respected and valued. This is very important. A pessoa se sentir respeitada e valorizada. E às vezes até a pessoa falando, também tem gente que alucina. Quando a pessoa fala umas coisas que não tem nada a ver, às vezes você tem que, né, às vezes pisar em ovos, mas você precisa pisar em ovos. Será que todo mundo está sendo respeitado? E aí, né? Também não pode elevar o tom. Lembra que eu falei ter o tom profissional? I'm not your friend. I'm here to develop what I have to develop. Okay, so we're gonna have to establish this relationship and also to understand the alignment. Tem que ter esse alinhamento, tá? Porque se eu não sei o que esperam de mim, como é que eu vou fazer também as coisas, né? Então eu tenho que me sentir respeitado, valorizado, entender o que estão esperando de mim, o estar lá, né? Dar resultado, ok? Mas também ver o que tem aqui para mim. Se eu não estou sentindo respeitado e valorizado, gente, tem várias tribos no mundo, várias empresas. Procura o teu caminho, mas para isso você tem que ter uma carreira forte. You have to have a very strong career. Um nome. Como é que você faz teu nome? There we go. Think about it. Okay, there we go. How can we better support underrepresented groups within our company following diversity and inclusion guidelines? Eu coloquei essa frase aqui, gente. How can we better support underrepresented groups, que são, né, grupos que não estão representados na empresa, within our company, following diversity and inclusion guidelines. Diversity and inclusion guidelines, se vocês procurarem, tem em inglês, tem em português, não vou entrar nessa agora, porque teria que ser uma aula só para isso, mas é como é que a gente usa a linguagem para garantir a inclusão, guias para você ter realmente essa diversidade, letramentos culturais, raciais, a gente precisa falar disso, tá bom? We need to talk about that, and we need to respect that as well. Different perspectives. Ah, Cris, mas como que a gente faz isso, né? Porque cada um tá pensando de um jeito, às vezes a decisão vem top-down mesmo, tem vezes que não dá para incluir todo mundo, ser super democrático, né? Mas a pessoa precisa se sentir pertencente. Tem que são as necessidades humanas, Tony Robbins fala muito disso, né? As necessidades humanas. E uma delas é se sentir incluído, é sentir pertencimento, ok? If you don't do that, you can have a very good salary. People are not going to be committed. Então, como é que você faz com que as pessoas fiquem comprometidas? Né? Pensa na cultura empresarial e como é que você traz diversidade e inclusão na sua fala, no jeito que você age. O RH precisa fazer isso, precisa promover isso. We have to promote that, ok? There we go. Health and safety. Todo mundo está falando, né? Burnout, né? Então, our priority is ensuring a safe workplace for all employees. And psychologically safe as well. Eu vou falar disso também. Não só seguro, com relação a não ter nenhum hazard em volta, né, alguma coisa que pode, uma contaminação, uma coisa preocupante, mas também um lugar seguro para as pessoas se sentirem seguras. Teve um desastre que aconteceu um tempo atrás com um processo aí de coaching mal feito, tá? A gente não gosta de falar mal de colega, mas mal feito. É confidencial, não pode, é confidencial, eu e a pessoa, quando é coaching individual. Tem algumas coisas só, isso aqui eu vou disclose, isso aqui eu vou abrir, mas o que é confidencial é confidencial. Aí o coach vai lá e comenta uma coisa confidencial com o gestor.
Não era. Aí o gestor vai lá e conta que ficou sabendo. Gente, quebrou confiança. Trustworthiness. Gente, princípio básico de uma empresa, confiança. Eu confio naquilo que você está falando. Okay, there we go. So, we conduct regular training on workplace safety practices. Aqui tem mais a ver com produção mesmo, com coisas seguras, né? Com como é que... Então, assim, tem alguns procedimentos que precisam ser seguidos. Quando eu trabalhei numa empresa que era de entregas, né? Delivery. Actually, a few companies like that, one in Brazil, and we used to deliver equipment, and we had an uniform. And one of the pieces of equipment was the boot. A bota era uma bota que tinha era um aço na frente, porque se caísse alguma coisa pesada, não esmagava o pé do colaborador. E ninguém gostava de usar aquela bota. No calor, não vou usar. Gente, equipamento de segurança, não dá. Inegociável. Apertar parafuso de máquina, às vezes, quando começa a trabalhar. I worked with a guy he had a company in Brazil, and he said, Chris, the most difficult thing is to ask employees to follow safety procedures. It has to be followed. Se não for seguido, tira ponto lá da pessoa. Dá um bônus. Se você não acompanhar, não pode tirar de salário, tá? Mas você pode dar bônus. Na empresa, quando eu trabalhei, a gente incluiu um bônus. Quem seguisse todos os padrões de segurança teria um bônus. Era obrigação. Para que isso virasse rotina, ok? Para que a pessoa não precisasse lembrar de pôr. Então, vinha sem o sapato, quantas vezes vinha sem o sapato? Eu mandava embora. Então, Cris, como é que faz? Então, a gente faz um armário aqui, mandava embora, não mandava embora despedido, tá? A gente falava para não trabalhar aquele dia, porque não dá para trabalhar sem equipamento de segurança, we can't. E aí a gente começou a fazer o quê? Você vai ter um par aqui dentro da empresa, não precisa mais trazer. Mas você chegou de manhã, você coloca o seu sapatinho. Safety procedure, safety practices, okay? All right. Creating an environment of psychological safety at work is essential to foster open communication. Aqui era to, ali é uma preposição aqui. Is essential to foster open communication, innovation and employee well-being, okay? For fostering, não sei se eu gosto dessa frase, but ok, essential to foster, eu prefiro, né, para fomentar, foster. Foster é quando não tem muita tradução dessa palavra, mas aqui, por exemplo, um foster parent é alguém que cuida de uma pessoa, né, então com esse cuidado, ter essa comunicação, num cuidado, e uma comunicação que, né, entenda o well-being da pessoa. Porque às vezes a pessoa, eu trabalho com muita gente que às vezes está num processo de burnout, mas não consegue contar para o RH. Porque o RH não vai responder bem com relação a isso. Olha que triste ainda. Ok? So let's think about it. Ok? If you need help, ask. If you can ask the human resources, think about it. And your career is yours. Então não deixa chegar num ponto de você tá down demais, né? Que aí entrou num processo já de depressão. Ok? Então muito cuidado com isso. Careful. And companies, they have to foment this kind of environment of psychological safety. Okay? Precisa ser um ambiente psicologicamente saudável, seguro. Ok? So, aqui só para fechar, tá, gente? O wrap-up, inglês corporativo para um RH internacional mesmo, né? Então, a gente falou de práticas internacionais de RH, tem muitas outras, tá? There are many others. Of course, here, uma hora e pouco que a gente está aqui. Obrigada, aliás, para todo mundo que ficou aqui, que acompanhou, que entrou só um pouquinho, viu, e depois vai assistir em outro horário. Mas aqui são práticas para que você exija do seu RH, e se você é de RH, para você implementar para ontem, e tem muito mais coisa, mas essa aqui é uma pincelada, né? So, encourage the use of effective communication in English to enhance human resources management globally. Aqui em English, por quê? Porque na loteria das línguas o inglês ganhou aí, né? Tem muitas empresas que ainda adotam o espanhol, mas já está diminuindo, né? Porque quando a empresa é multinacional e você vai trabalhar com suppliers de fora, tal, tá muito complicado você não ter o inglês hoje em dia, tá? E estamos aqui para isso, ok?
Participants should apply learned concepts to boost work environment and satisfaction. Então, quem participou dessa live hoje, né, e quem está no RH, quem está dentro da empresa, é um departamento que conversa com todas as empresas, com todos os outros departamentos, o RH. Então, precisa ter essa abertura. Não precisa ser só aquele que roda o payroll, tá? Ou que, né, usa lá banco de horas, que pensa nas ações que vai fazer, mas precisa estar lá junto com o colaborador, ok? Motivate ongoing development of English HR skills for effective and inclusive management. Aqui, porque às vezes a pessoa vai falar inglês, ela está num outro país, ela não sabe exatamente o que ela está falando, mas pergunta, o que você especificamente quis dizer com isso? Quem que está falando isso? Por que está falando isso? Da onde você está vindo? Entender, né, where you're coming from, porque esse é o papel do RH internacional, tá bom? E aqui, gente, finalizando, né, então muito obrigada por vocês estarem aqui. Hoje eu comecei a sentir, hoje eu saí e tá um pólen, até depois eu vou colocar lá no meu Instagram um tapete de pólen, assim, né, e hoje até meu olho aqui tá meio pequeno, não sei se vocês conseguem ver, né, tô com a bochecha aqui maior, porque eu tenho uma reação alérgica bem forte a pólen, e hoje eu, né, sair várias vezes de casa, quando tá muito pólen, pode estar o calor que for, pode estar lindo lá fora, eu acabo ficando dentro de casa para me proteger, né, mas tô sempre aqui, tá, apesar de, né, estamos aqui há 1h e pouquinho, 1h30, acabou de bater 1h30, agradeço vocês por estarem aqui, I thank you for being here, we are on those social media channels, então a gente está nesses canais de mídias sociais, contem com a gente tem a mentoria do LinkedIn para carreira, onde a gente fala de várias coisas da carreira, mas como é que você adapta também o seu LinkedIn, seu currículo para ter oportunidades, o inglês para carreira, e a gente não trabalha só em inglês, acho que vocês estão percebendo pelas lives que a gente traz muito mais coisa, né, eu falo muito além do inglês, mas eu trabalho tudo isso em inglês porque é um nível, né, se você às vezes tem e um nível mental mesmo, tá, gente? Por quê? Porque se você tem alguns vieses, alguns conceitos na sua língua materna que você aprendeu lá de pequenininho e não questionou, porque você não tinha ainda desenvolvimento para isso, ou consciência para fazer isso, você aceita isso sem nem entender que isso você aceitou, mesmo que vá contra algum processo seu, ou que causa algum problema para você. Então, quando a gente trabalha com inglês para falar de outros assuntos, de ideias, de coisas que transcendem só aquele mundo nosso, que é o que a gente está falando aqui, global, diversidade, inclusão, coisas que acontecem em outras áreas do mundo, né? A gente sai um pouquinho desse viés. E trabalhar numa outra língua é mais ainda, né? Tanto que às vezes a gente tem diferentes personalidades por falar diferentes línguas, né? Então eu, por exemplo, desculpa, gente, um golinho d'água aqui. Quando eu falo italiano, eu tendo a gesticular mais, eu falo mais alto. Quando eu falo inglês, eu sigo um outro padrão de comportamento, eu fico um pouco mais séria, né? Quando eu tô falando português, eu fico mais sorridente, fico mais fofa, porque eu fui criada para ser uma menina fofa, né, mãe? Para ser uma good girl, ok? Até eu lembro que eu tinha uma camiseta que minha mãe morria de rir com aquela camiseta, era assim, good girls, não, que é Good Girls Go to Heaven, Bad Girls Go to London. Eu morria de rir com essa camiseta, não que eu seja uma bad girl, mas era um statement, né? Porque às vezes, muitas das vezes, eu sou colaborativa, sou uma good girl, mas quando eu tenho que enfiar o pé na porta também e dizer, olha, esse é meu espaço, aqui você atravessou a linha, eu também faço isso. Às vezes com muita, né, muito posicionamento, muita leveza, mas eu faço. Né? Por quê? Porque se eu não me respeitar, quem vai? Né? Então, né, estamos por aqui para ajudar, né, quem quiser, com todos esses conhecimentos que eu, né, nessa caminhada da vida aí, tenho estudado com muita gratidão, com muitas mentes brilhantes, né, então a gente ensina porque alguém um dia nos ensinou, e a gente ensina e aprende, é o que eu falei, eu estou ensinando inglês e trabalhando com mentes maravilhosas, e nesses questionamentos eu aprendo muito. Então, assim, é uma troca, e é essa troca que a gente está fazendo aqui, tá? Então, vou aqui fechar para ver se tem algum
comentário. Eufrásia, querida Eufrásia. Olha, a Eufrásia, gente, ele é um caso de sucesso aqui, né? Porque a Eufrásia, ela tem muita dúvida ainda do seu inglês. Ela tá falando aqui, ó, thank you, beautiful Chris. Ale, põe o comentário da Eufrásia, porque eu vou falar um pouquinho dela. Ela está na Nova Zelândia. A Eufrásia, ela saiu do Brasil com a cara e com a coragem para se desenvolver lá na Nova Zelândia. Criou uma família lá também, pessoas amadas, famílias de, né, pessoas de família mesmo e amigos. Hoje a Eufrásia, ela ensina Libras em vários lugares, trabalhadora, e ela ainda às vezes acha que o inglês dela não tá bom, se sabota um pouquinho, né, a frase, mas já deve estar bem melhor. Mas eu lembro que ela foi um caso muito interessante, que eu falei, olha, Eufrásia, 40% do inglês vem do latim. E ela falou, sério, Cris? Eu falei, sério, olha com outro olhar para essas palavras que estão aqui. Na hora que ela começou a ler, era um application form, eu lembro, e ela falou, essa aqui acho que eu conheço, que eu conheço, que eu conheço, que eu conheço. Eu falei assim, então. E foi muito interessante esse processo, né, Eufrásia? Então, eu que te agradeço de você estar aqui até hoje, né? Sempre que pode, me prestigiando. Uma honra ter você aqui na live. Uma mulher incrível, Eufrásia. Puderem acompanhar o processo da Eufrásia, é muito bonito. A Pri também que está aqui sempre com a gente, tanta gente boa que entrou aqui. Se vocês tiverem perguntas, gente, durante a live, e é o que eu falo, gente, eu faço essa live com muito carinho, eu e o Alexandre que prepara os slides, aí a gente conversa sobre o que vai ser falado, às vezes eu peço para ele colocar algumas coisas para eu lembrar de conceitos que eu quero trabalhar com vocês, em inglês, em português, para provocar mesmo o mindset de todo mundo aí. Eu gosto muito de estudar, né? Amor ao aprendizado é minha terceira característica, então é curiosidade, criatividade, amor ao aprendizado. Então eu gosto de estudar, amo o que eu faço, né? Então aprender com pessoas, ensinar, isso aí me energiza. Hoje eu trouxe aqui esses girassóis lindos, gente, olha que coisa mais linda, que belo, né? Apesar de eu ter alergia, eu meto um girassolzão aqui. Mas é porque eu não consigo, né? É muito lindo. Então, hoje, quando eu vi esses girassóis, me apaixonei. Vocês sabem que os girassóis, quando não está muito sol, um vira para o outro, eles acompanham o sol, né? Mas quando não tá muito sol ou está nublado, um vira para o outro para pegar a energia um do outro. Inclusive, uma das empresas que eu tenho fala sobre isso, né? A mandala, que a gente tem uma mandala da empresa, é um girassol estilizado em mandala. Eu amo, né, essa planta. Não foi ideia minha, tá? Foi ideia de um partner meu, mas deu muito certo. Tá dando certo, ainda bem, fingers crossed. Mas é isso, gente. Se tiverem algum comentário, a Eufrásia aqui colocou thank you, Ale. Eufrásia, se você quiser colocar assim que as pessoas te sigam também, quiser colocar aí o teu arroba, porque realmente é uma pessoa que ela é a personificação da diversidade e inclusão. Ela trabalha com língua de sinais. Uma pessoa, quando encontra a Eufrásia, ela faz a pessoa automaticamente se sentir engajada. Ela entra num rapport assim profundo. É uma pessoa incrível. Então, a gente que te agradece por estar aqui, né, Eufrásia, muito obrigada, thank you very much for being here, e agradeço a todos vocês que são os meus stakeholders, né, essas pessoas que compartilham o meu trabalho, que falam do meu trabalho. Teve uma cliente, ela falou que há 3 anos atrás, olha só, uma pessoa falou do meu trabalho para ela não tinha o tempo para se dedicar para o inglês e nem para essa parte, mas sentiu, ela veio, entrou em contato comigo, gente, 3 anos depois, de uma cliente que eu tinha atendido, então falou assim, gente, a gente nunca sabe onde que as coisas vão chegar, por isso que tudo que você for fazer, faça com a sua alma, né, com o seu coração, dê o seu melhor, dê o seu 100%, aproveita essa vida, esse presente que foi te dado, né, que você está aqui respirando, nessa arca da aliança diária, onde a gente acorda vivo, né? Olha que bênção que é isso. Então faz valer a pena. Qual que é o teu legado? Qual que é o teu legado? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Thank you very much. Se não tiver mais perguntas, vou encerrar a live por aqui. Já ficou longa, né? Dessa live depois a gente corta e joga lá na Oculus Academy, que é a Academia do Inglês Corporativo, para vocês pensarem nessas coisas, como vocês vão expressar tudo isso, né? Então, muito, muito interessante esse processo do pensar,
né? Então, muito obrigada. Eufrásia, mais uma vez agradeço todo mundo que estava aqui. Não vou conseguir falar o nome de todo mundo, tem bastante gente aqui. Olha que legal. Eli, Vanilson, Paulinha, algumas eu já falei, né? Carol, sua linda, beijo no teu pai, espero que ele esteja melhor, viu? Neia, ou Neia, né? Muito obrigada, gente, de verdade, tá bom? Por vocês estarem aqui. Beijo no coração de todos e saibam que a gente está aqui toda quinta-feira trazendo inglês, coaching, executive coaching para vocês, trabalhando um pouco da psicologia positiva, neurolinguística. Como eu falei, tem gente que já me pediu hipnose aqui online, ao vivo, gente, não faço. Sabe por quê? Porque muita gente que assiste essa live às vezes está dirigindo, então não faço, tá? Mas aí na Óculos lá tem, e eu também tenho um trabalho de mentorias, onde eu faço bastante hipnoterapia, então fiquem ligados aí no que a gente faz, entre em contato com a gente nessas redes sociais, estamos sempre abertos. Se eu demorar um pouquinho para responder, gente, I'm sorry, é porque a minha agenda, graças ao bom pai, é sempre bem movimentada aqui, tá bom? Então, muito obrigada para todo mundo que passou por aqui e a gente se vê na semana que vem. O tema da semana que vem, Lê, qual que é? Perfil comportamental. Ah, que joia. Então, semana que vem a gente vai estar falando do teu perfil comportamental. Como é que você descobre? Já tivemos essa live aqui antes, mas quem não conseguiu assistir, vem, que é uma live muito legal, muito energizante para você entender como é que você age, por que você age da maneira que você age, e até entender alguns vieses. Então, é muito legal entender o perfil comportamental. Lembrando que as empresas contratam pelo currículo e muitas vezes demitem por comportamento. Então, entender o teu comportamento, know thyself, né? Isso é socrático, né? Um diálogo socrático aqui. Conheça-te a ti mesmo, saiba quem você é. E aí você entende qual que é a tua cadeira, o que que você brilha, o que que você pode deixar de legado. Tá bom? Então é isso, gente. Ó, beijo no coração. Muito obrigada. Pri, tô louca para contar as suas novidades, tá? Acho que logo, logo, né? Very soon. Aguardem, gente. Ó, muito obrigada, viu? E a gente se vê semana que vem. Bye. Bye.